Vou fazer uma pergunta nesse vídeo para você que está aí nos vendo, nos assistindo, você que acompanha o nosso canal, você que está inscrito, você que dá like, você que torce para o nosso canal crescer. É para você que eu faço essa pergunta. Por que eles mudaram tanto? E você vai saber a profundidade dessa pergunta. Porque essas pessoas que eu vou citar aqui, elas eram contra determinadas situações e mudaram. Na certa você tem alguns nomes na cabeça, mas eu vou citar nomes aqui e vou tentar colocar vídeo dessas pessoas criticando outras pessoas que agora elogiam. Antes criticavam, agora palmas e elogios de montão. Então, eu começo com a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann é hoje ministra, né? Foi deputada pelo Paraná e etc. e tal. Tem um histórico aí no PT muito bom para o PT, né? Ela, então, foi sabatinar o candidato ao Supremo Tribunal Federal, o indicado na época, que era Alexandre de Moraes. E ao sabatinar o Alexandre de Moraes, ela disse o que ia no coração dela. Ela disse o que tinha apurado sobre quem é Alexandre de Moraes. Hoje, ela elogia o Alexandre, diz que o Alexandre é o maior defensor da democracia, que o Alexandre é um homem honrado. Mas antes, ela fez essa declaração. Coloca o vídeo aí e preste atenção, hein? Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Então é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque sim sobre suspeição. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado. Quero aqui reconhecer o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia e agora da soberania nacional. Pois é, eu já comentei quem é Gleisi Hoffmann e por que ela tomou esse partido antes, essa posição antes, e agora ela está em outra posição. Hoje é só elogios. Mas tem mais gente aí, vamos lá. Lindenberg Farias. Lindenberg Farias, hoje líder do governo, dá um trabalhão para o governo lá na Câmara, sabia? Nossa Senhora, porque ele briga com todo mundo, qualquer coisa ele leva para o Supremo, o presidente da Câmara não gosta mais dele, e outros deputados não gostam dele. Aliás, boa parte da Câmara dos Deputados não gosta de Lindenberg, porque ele é meio difícil de ser entendido. Mas o Lindenberg falou quem era o Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre foi indicado para o Supremo, o Lindenberg também se manifestou e fez um comentário dizendo: esse Alexandre de Moraes é uma peça não muito confiável, vamos lá assistir, porque a internet não perdoa. Aí estão vídeos que eles fizeram lá atrás, mas que estão na internet até hoje. E nós vamos mostrar para vocês esse vídeo do Lindenberg Farias. Olha, pessoal, eu confesso a vocês, quando me falaram que o Michel Temer estava indicando o Alexandre de Moraes para a vaga do STF, eu não acreditei. Eu fui atrás de confirmação. Mas é verdade.
por mais escandaloso que seja. Michel Temer está nomeando seu ministro da Justiça para a vaga do STF. Alexandre de Moraes, que é filiado ao PSDB, que sempre teve ligação com Eduardo Cunha e com a cúpula do PMDB. Ele foi advogado de Eduardo Cunha. Você sabe que o próprio Alexandre de Moraes, numa tese de doutorado que apresentou na USP, ele dizia o seguinte: que você devia proibir a indicação de ministros de um governo no qual o presidente indica vaga do STF. Porque, segundo ele, o ministro do STF podia perder sua independência, ter vínculos de gratidão pela indicação. Eu acho um escândalo. Eu acho, sinceramente, que tem que haver uma mobilização da sociedade brasileira. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, o seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Naquele momento, a nossa fala era em cima disso. Dilma tinha sido afastada, entrou o Temer. Ele foi nomeado pelo Temer. E nós fizemos uma fala ali mais dura, mas eu digo uma coisa a vocês. A postura do ministro Alexandre de Moraes é uma postura irrepreensível. Então eu reputo o ministro Alexandre de Moraes como um dos maiores heróis no momento na defesa da democracia. É lamentável e vergonhoso, mas os Estados Unidos acabam de sancionar o ministro Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky. Ok, tá aí. Então não vamos discutir. O Lindenberg falou, tá falado. Só que hoje ele fala de outro jeito. Só que hoje ele mudou muito. Por que será que ele mudou tanto? Mas tem mais gente. Jornalista Reinaldo de Azevedo. Meu Deus do céu. Esse homem tinha uma audiência e um prestígio muito grande e dava um pau no PT. Mas o que esse homem falava mal do PT? E cresceu assim. Cresceu a sua audiência, estava na Jovem Pan na época, fazendo os pingos nos is. Cresceu assim, dando pau no Lula e no PT. Mas ele não falava pouco não, falava muito. E mudou muito. Hoje ele é outro cara. Por isso a minha pergunta no início, por que será que eles mudaram tanto? Mas vamos recordar. Vamos lá, vamos recordar aí, né? Para ficar bem claro, para ficar bem exposto a todos o pensamento desse jornalista, que era uma coisa e mudou da água para o vinho. Coloca o vídeo do Reinaldo Azevedo falando o que ele acha do PT e do Lula. Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? Que há? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 14 anos depois da última vez em que abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, de volta à ONU, com um discurso, atenção extrema-direita, pode roncar e fuçar, à vontade, mas um discurso
espetacular. O país nessa catástrofe, o país destruído. Que país que está destruído? Que país que está na catástrofe? Qual catástrofe? Qual destruição? Qualquer índice que você queira, o Brasil está melhor hoje do que estava há 4 anos. Não existe nenhum. Nenhum índice. Nenhum. Depois disso, eu não tenho nem o que falar mais. Esse cara mudou muito. Como pode um homem mudar? Hoje ele é um defensor do Lula, é um defensor do PT. Mas como ele mudou radicalmente. O que será que aconteceu? Mas tem mais gente. Deputado Janones. Esse Janones eu vou te contar, viu? Isso dá um trabalho, não é? Falou tão mal da rachadinha, disse que o filho do Bolsonaro estava envolvido em rachadinha e tal, e ele foi flagrado fazendo rachadinha. Fez até um acordo depois lá para não responder o processo, para não ser cassado. Esse Janones não tem jeito, mas ele falava mal do PT. Hoje não. Por isso volta a pergunta, por que eles mudaram tanto? Por que eles mudaram tanto? Hoje, Janones defende o governo. Mas antes, eu tenho um vídeo dele. Ele dizendo, o PT sempre roubou e deixou roubar. Bota o vídeo aí. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate. E o Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês. Eu vou passar a palavra para ele, que ele está encampando também essa luta. Já havia encampado, mas agora encampando junto conosco. É difícil depois justificar, né? É difícil justificar a mudança. Mas tem mais gente aí nessa lista. Gilmar Mendes, ministro. Gilmar Mendes, o decano, hoje o mais velho ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele falou também que eles roubaram tanto, mas roubaram tanto que podem ganhar a eleição até daqui a 30 anos, e tanto que eles roubaram, que isso aí não pode ficar. Um vídeo dele que nós achamos, não sei se você conhece, que nós achamos e vamos colocar agora. Por que o Gilmar Mendes mudou tanto também? Por que será que hoje o Gilmar Mendes defende esse governo, está ao lado desse governo, protege esse governo? Antes não. Antes ele fez um comentário forte. Vejam bem o vídeo. 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso está evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. É isso aí. Sem palavras, sem comentários. É ou não é? Agora tem outro que vai surpreender vocês. Esse aqui vai surpreender vocês. Porque quando foi o Petrolão, quando foi o Mensalão e outros escândalos mais, que vocês sabem que foi a maior roubalheira da história mundial. A gente esquece. Mas esses caras fizeram um arraso no governo do PT, né? Só da Petrobras foram bilhões, nego devolvendo dinheiro, outro devolvendo. Se lembram disso? Não esqueçam disso. Muito bem. Sabe quem criticou? Que eles estavam mandando dinheiro para fora, que eles mandavam dinheiro para construir aeroporto em Cuba.
Sabe quem falou isso? Eles mandam dinheiro lá para fora, para Cuba, e não fazem hospitais aqui, etc. Sabe quem falou isso? Se surpreendam, meus amigos. Alexandre de Moraes. É, o ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho ouvido dele falando, esse governo que está aí, o que eles fizeram com o país, roubaram tanto e mandaram dinheiro lá para fora, ajudaram outros países em vez de investir aqui no Brasil, etc. Eu tenho esse vídeo e vou mostrar para vocês. Por que será que também o ministro Moraes mudou tanto? Mostra o vídeo aí. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. São perguntas que não querem calar. Por que será que eles mudaram? O que fizeram para que eles mudassem tanto assim? Porque mudaram radicalmente, é ou não é? Mas vamos fechar esse vídeo, que já está ficando longo, né? É um bom vídeo. Eu quero que você compartilhe esse vídeo. Eu quero que você dê like para esse vídeo. Eu quero que esse vídeo chegue a milhares de pessoas. Mete o dedo aí, vamos lá. Vamos compartilhar. Mas vamos fechar com um clássico. Tinha que ter um clássico. O vídeo dos vídeos. A mudança das mudanças. O que transforma o homem. O que faz o homem pensar de um jeito e depois falar exatamente o contrário. Nós não poderíamos deixar de colocar aqui nesse vídeo Geraldo Alckmin. Ô, Geraldo Alckmin! Ó, concurso! Geraldo Alckmin hoje é vice-presidente, é ministro também, é um homem de um caráter ilibado, um homem que tem um poder muito grande nas mãos para fazer negócios internacionais, para defender o Brasil. Esse é o Geraldo Alckmin. Pois bem, aquele vídeo que ele diz, o Lula quebrou o país, ele e o PT quebraram o país, e agora, depois disso, vocês lembram desse vídeo? Esse vídeo bombou, mas eu não podia deixar esse vídeo escondido. Se eu estou perguntando por que eles mudaram tanto, eu quero dizer para vocês que a maior mudança que houve foi do Geraldo Alckmin, que era ferrenho inimigo do Lula e do PT. O maior deputado, governador, que ele foi deputado, governador, que combatia o PT, que falava de peito aberto contra o Lula e o PT. Pois o Geraldo Alckmin encerra o nosso vídeo fazendo esses comentários contra o PT. Vamos relembrar. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. E a pergunta que não quer calar, por que ele mudou tanto? Por que o Alckmin pensa totalmente diferente? Eu acho que eu devia encerrar esse vídeo com um grito do Geraldo Alckmin, que a mim dá ânsia de vômito, quando ele diz, Lula, viva o Lula! Da ânsia de vômito. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil!